Mais um dia com Provérbios e hoje estamos no episódio 23 e é claro, chegamos a Provérbios capítulo 23, esse livro de sabedoria para a vida, e eu quero partilhar com vocês dois versículos muito importantes que vão certamente aliviar o seu coração. No primeiro momento, talvez você se identifique com eles e num segundo momento, você certamente receberá a convocação da parte de Deus para deixar pensamentos ruins para trás, conclusões erradas para trás. Eu estou falando daquele tipo de inveja dos maus, daquele tipo de pensamento, será porque fulano ou fulana fazem tudo errado e as coisas parecem que dão certo para eles. Veja o que diz Provérbios capítulo 23, versículo 17. Não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, conserva-te todos os dias no temor do Senhor. Salomão está dizendo aqui que é comum que o ser humano olhe para o outro com comparação. É muito comum que uma pessoa se identifique naquilo que vê no outro. E muitas vezes, olhando o outro e percebendo aquilo que dá certo na vida do outro, a síntese vai pelo seguinte caminho. Primeiro, se essa pessoa faz o que faz e aquilo que ela faz dá certo e aquilo que ela tem como resultado é o que eu desejo, então farei aquilo que ela está fazendo para que eu tenha o mesmo resultado. A crise que vem na sequência e geralmente ocorre será porque, na minha síntese, olhando para essa pessoa, eu vejo que ela faz coisas erradas e, ao mesmo tempo, ela consegue bons resultados. E eu, que muitas vezes tento fazer o que é certo, tento fazer o correto, nem sempre tenho os melhores resultados. Veja, Salomão, olhando como que num túnel do tempo, inspirado aqui pelo Espírito Santo, está nos mostrando e nos dá uma direção. Não tenha inveja dos pecadores. Ou seja, o que ele está dizendo é: cuidado com o tipo de sentimento quando você olha para alguém que faz o que é errado e deseja não necessariamente fazer aquilo que ele está fazendo, mas deseja os resultados que ele aparentemente recebe. Bom, eu quero trazer aqui à memória a história de Asaf, que é um dos salmistas. E Asaf tem um grupo de salmos, e um deles é o Salmo 73. A crise de Asaf era exatamente essa. Ele começa dizendo no Salmo 73, certamente Deus é bom, mas depois disso ele diz: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Por quê? Porque eu tive inveja dos arrogantes. Ao ver a prosperidade dos ímpios, eu quase escorreguei. E ele começa a dizer o seguinte: parece que eles não ficam doentes, parece que eles só fazem o que é mal, parece que as coisas para eles dão certo, eles estão sempre sendo seguidos, eles estão sendo sempre ovacionados, não é? As riquezas são acumuladas por eles. E ele chega no momento do Salmo que diz o seguinte: parece que é em vão que eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. Ou seja, parece que aquilo que eu estou fazendo de certo, de correto, não está surtindo efeito algum para a minha vida. Portanto, veja, Asaf, ele diz: eu quase escorreguei, eu quase caí. Por quê? Porque os olhos de Asaf estavam voltados para os maus e para os resultados
que os maus recebiam. E tem um momento que Asaf diz o seguinte: até que eu entrei no santuário de Deus, eu entrei na presença de Deus e vi o final dos ímpios. E eu vi que eles estão em lugares escorregadios. E ele começa a dizer: olha, eu estava errado. A janela que eu estava enxergando a vida era errada. Quando ele diz, até que entrei na presença de Deus, o que ele está dizendo é, agora eu comecei, primeiro, a tirar os meus olhos dos maus e colocar em Deus. Segundo, agora eu estou na mesma janela que o Senhor quer que eu olhe. Eu estou na mesma janela da presença de Deus, portanto, do próprio Deus. É Deus me mostrando o seguinte: está vendo como eles são finitos? Está vendo que aguarda? Está vendo a queda deles inevitável? Até que vi, na presença de Deus, o final dos ímpios. Asaf, então, termina dizendo, olha, o meu maior bem é o Senhor. A minha maior alegria é Deus. Aqui nesse salmo, nesse provérbio, a exemplo daquilo que falamos do Salmo 73, Salomão, nesse caso aqui, está dizendo, não tenha inveja dos pecadores. Talvez você olhe para as pessoas que fazem tudo que é mal, tudo que é errado, tudo que é fraude, tudo que é trambique, e você fica pensando, meu Deus, será o que eu estou fazendo que eu não tenho as mesmas coisas que essas pessoas? Será que eu devo seguir o caminho deles? E aí o teu coração... E veja, essa é a condição humana. Essa é a condição humana. É o coração inclinado a desejar aquilo que parece saboroso numa primeira olhada. Aquele caminho que parece fácil. Aquele caminho do menor esforço. Será que devo seguir? Essa é uma condição humana. O que nós estamos aqui, portanto, nós estamos sendo convidados e convocados a temer a Deus. Veja o que ele diz, não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, conserva-te todos os dias no temor do Senhor. Ou seja, o que nos livra da queda fatal e final é o temor a Deus. O que Provérbios está dizendo é, cuidado quando você achar que um caminho parece bom, mas o caminho que você está achando bom é caminho de morte. Cuidado quando você desejar o caminho da facilidade, o caminho do prazer desenfreado, o caminho da aprovação pública alheia a qualquer custo, da felicidade a qualquer custo. Você deve, ao contrário disso, se conservar no temor do Senhor todos os dias, ele disse. Por que todos os dias? Porque todos os dias nós temos uma luta contra as nossas próprias conclusões e muitas vezes nossas próprias conclusões estão erradas. Todos os dias se conserve no temor do Senhor. E ele conclui dizendo no versículo 18, veja o que ele diz aqui no versículo 18. Porque certamente terás uma recompensa, olha só, a tua esperança não será frustrada. Agora é uma promessa, primeiro ele dá uma advertência, depois ele dá uma promessa. Assim é o Evangelho, sempre há uma advertência e uma promessa para os fiéis. E a promessa aqui é, você vai ter uma recompensa. Mas que recompensa é essa? Primeiro, a recompensa daquele que segue a Deus é o próprio Deus. Não tem recompensa maior que Deus conceda do que Ele mesmo, do que a presença dEle mesmo na sua vida, do que a paz que excede a todo o entendimento na sua vida. Filipenses capítulo 4, há um momento em que ele vai dizer que nós devemos pensar em tudo que é bom, que é honesto, que é puro, que é reto, não é? Tudo que tiver virtude, nisso pensai, disse Paulo. E ele vai falar que a paz de Deus, que excede o entendimento, ela vai chegar ao nosso coração, aos nossos pensamentos, e lá
adiante ele vai dizer, o Deus de paz estará convosco. Ou seja, não há nada melhor do que a paz de Deus e o Deus da paz conosco. A primeira e maior de todas as recompensas de quem ora é o próprio Deus. O melhor da oração é Deus. A melhor das respostas não é um sim ou um não. A melhor das respostas é aquela que vem de Deus. Seja sim, seja espere, ainda não. Seja não. Portanto, veja, ele está dizendo, certamente terás uma recompensa. Veja que a recompensa dos ímpios é recompensa passageira. A recompensa daqueles que amam o pecado é a recompensa que passa de fato. Assim como o prazer passa, a recompensa do prazer também passa. Assim como o prazer é limitado no tempo, a recompensa do prazer também é limitada no tempo. Mas as recompensas que vêm de Deus, elas têm peso de glória. A recompensa de Deus é uma consciência aquietada na presença dele, um coração em paz, pensamentos ordenados, vontades que são muito bem direcionadas pelo Espírito Santo. E veja aqui, a tua esperança não será frustrada. Olha a promessa, se você anda todos os dias no temor do Senhor, se você não inveja os pecadores, mas anda no temor do Senhor todos os dias, você vai ter uma recompensa e as tuas expectativas não serão frustradas. Que coisa linda! Nós vimos em episódios anteriores que a esperança adiada adoece o coração. Quanta gente doente, quanta gente se arrastando porque emocionalmente foram feridas por expectativas que não foram supridas. Aguardou que acontecesse uma coisa, não aconteceu, o seu chão abriu, alguém puxou o tapete debaixo dos pés, de repente estava subindo, galgando alguma coisa e de repente caiu de certa altura e agora o coração está doente, adoecido, expectativas frustradas adoecem o coração. Agora veja, se a tua maior expectativa é fazer a vontade de Deus e conhecer a Deus e fazer a vontade dele, então veja, como essa expectativa poderia ser frustrada? De maneira nenhuma. É claro que nós não podemos viver sem esperança, sem expectativas. Isso faz parte da nossa vida, mas nenhuma expectativa deve estar acima daquela expectativa, daquele desejo de fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele ordena para a nossa vida. Portanto, veja, a promessa de temer a Deus, a promessa de parar de olhar para o que é errado, parar de olhar para o pecado e o pecador e olhar para Deus em temor, temendo-o todos os dias, é que, veja, você terá uma recompensa. Segundo, você terá as tuas expectativas bem ordenadas e atendidas segundo a vontade de Deus. Diante disso, a nossa proposta diante de um texto dessa verdade estonteante e tão especial para nós, é que nós aquietemos o nosso coração, paremos de olhar ao redor num quadro de comparatividade, fazendo comparação aqui e ali, será que, por que ele tem isso, será por que eu não tenho, será que ele fez o certo, será que ele fez o errado? Vive a sua vida no temor a Deus e espera de Deus as tuas recompensas. E não há recompensa maior do que aquela que o Senhor Jesus recebeu como um troféu para nós, que é a salvação, que não tem a ver com os nossos méritos, mas com o trabalho dele. Isaías vai dizer que ele viu o trabalho de suas mãos e ficou satisfeito. Ele está falando da própria morte de Jesus. Portanto, veja, não há nada melhor e mais importante do que saber que nós temos as riquezas eternas em Cristo Jesus. Essa é a direção para a qual os nossos olhos devem mirar. Se o teu coração está, de alguma maneira, entristecido por essas questões, por aquilo que cerca você, olhe para a palavra de Deus, olhe para Deus, foque
naquilo que Deus deseja para você. E eu estou certo que o teu coração será mais que abençoado. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus nosso Pai, pedimos da tua graça, da tua direção, e que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o nosso coração seja inclinado para a tua palavra e queremos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Portanto, dá-nos temor ao Senhor. E queremos receber das recompensas espirituais e que o nosso coração não fique frustrado com as expectativas erradas desse tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um dia abençoado. Até o nosso próximo episódio. Amém.